Se você tem acesso à mesma informação que todo mundo, o que te diferencia hoje? Hello guys, how are you doing? Como é que vocês estão? Hoje eu quero falar com vocês sobre uma palestra que eu ouvi do Ademildo Nascimento na minha igreja e eu achei assim, fantástico. E eu quero trazer alguns pontos aqui para você refletir junto comigo e alguns pontos de vista meu também quando a gente analisa o mercado do exterior com o mercado do Brasil. Ele começou a palestra falando que hoje, o que diferencia uma pessoa que tem dinheiro para uma pessoa que está estagnada na carreira profissional não é a questão de conhecimento, mas sim de atitude, de curiosidade. E eu achei isso muito interessante, porque eu vejo muitas pessoas, principalmente aqui no Brasil, onde a gente tem, infelizmente, ainda uma tradição de ter muitas empresas, muitos líderes que não reconhecem os profissionais. Então a gente tem muitas pessoas formadas com mestrados, doutorados que estão trabalhando de Uber, não desmerecendo, gente, mas você entende que a pessoa dedicou ali 5, 6 anos da vida dela, às vezes 10 anos fazendo doutorado, mestrado e tudo mais, para ganhar um salário que muitas vezes não está nem um pouco alinhado com aquilo que ela tinha de expectativa. E como eu sempre digo para vocês, imaginem, com 17 anos, quando eu comecei a trabalhar para o mercado do exterior, eu não tinha formação, eu não tinha nem terminado o ensino médio, gente, e eu comecei ganhando R$ 8.000. Eu duvido que uma pessoa que é Uber hoje ganha esse salário. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é exatamente esse ponto de vista, como que o conhecimento por si só não te faz ganhar dinheiro. O que faz você ganhar dinheiro? O que faz você ser próspero? O que faz você realmente caminhar ali é você ter atitude, é você ser curioso. E quando a gente é curioso, olha que louco que é. Se você já tem um monte de formação, se você já é bom tecnicamente e você é curioso, você, por exemplo, descobre que tem o método POI, que dá para você trabalhar para o exterior, que dá para você ganhar em dólar morando no Brasil ou de qualquer lugar. E aí, com isso, você começa a ter a atitude e aí você começa a ter acesso a melhores oportunidades que te remuneram muito bem. Só que se você fica só naquela parede, naquela parte técnica e não parte para curiosidade, não parte para atitude, para colocar tudo aquilo que você tem de conhecimento em prática, o que vai acontecer? Você só vai se tornar mais uma pessoa que tem muito conhecimento, mas não tem resultado. E sinceramente, guys, eu falo isso por experiência própria, por ter começado muito nova, sem conhecimento técnico nenhum, que é mais importante você ter a habilidade da curiosidade do que a técnica. Porque se você for curioso e você está numa reunião ali com o seu chefe, e o seu chefe fala assim, não, Bruni, porque existe um negócio da inteligência artificial, do ChatGPT. Poxa, se eu não conheço isso, que eu não tenho a técnica, o que eu vou fazer? Google. Vou ali, vou dar um YouTube, vou pesquisar, vou ir atrás e em 5 minutos de um vídeo do YouTube, eu já vou saber o que é o ChatGPT, eu já vou saber o que é um prompt, o que é uma agência. Enfim, eu vou ter um conhecimento pelo menos superficial daquele assunto. E aí, quando eu sou curiosa, eu vou sempre pesquisar, descobrir sobre vários assuntos e eu vou ver aquilo que faz sentido ou não, eu me aprofundar para daí sim eu ter a técnica e saber muito mais sobre o conteúdo. Mas vocês entendem que, por isso que eu falo que as soft skills pra gente trabalhar para o mercado do exterior é muito mais importante do que as hard skills. Então eu ser boa com comunicação, ser uma pessoa que é boa de organização, eu ter as minhas habilidades que são mais sociáveis, muito mais desenvolvidas do que as minhas habilidades técnicas, é muito mais importante. Porque na nossa sociedade de hoje, gente, é muito mais fácil a gente ensinar uma pessoa tecnicamente do que a gente ensinar soft skills para ela. Por quê? Eu consigo pegar uma pessoa técnica boa, por exemplo, vou usar ainda o exemplo do ChatGPT. Eu consigo usar essa pessoa que é muito boa com o ChatGPT, só que, cara, a pessoa ela não é pontual, a pessoa é desorganizada e ela tem uma má comunicação comigo, ela não me responde quando eu preciso. Ou eu prefiro pegar uma pessoa que tem uma boa comunicação, que é pontual,
que eu vejo que tá ali disposta a aprender e ensinar essa pessoa do zero. Eu, como chefe, eu com certeza vou preferir essa segunda pessoa, porque é muito mais vantajoso para mim ensinar ela de forma técnica, até porque, gente, hoje com YouTube, inteligências artificiais, fica muito mais fácil a gente ter acesso ao conhecimento técnico. Isso é até um ponto muito interessante que ele também falou. Como a inteligência artificial coloca todo mundo na média, a gente está se tornando meio que medíocre com a inteligência artificial. Por quê? Vocês concordam comigo que antes, por exemplo, se eu queria fazer um site de Google, assim, eu ia ter que contratar um design, gastar muito dinheiro com isso, investir naquilo e tudo mais. Só que hoje eu tenho milhares de inteligências artificiais, o ChatGPT ou outras que são específicas para a criação de site. Ou seja, se eu for ali naquela inteligência artificial, eu já vou estar na média. Obviamente que um design ele pode me entregar um resultado muito melhor, mas às vezes se eu pego aquele design meio médio, meio mediano, que me entrega um resultado aqui, a IA, ela já vai conseguir me entregar um resultado muito parecido. Ou seja, o que a gente fez com a nossa sociedade? As pessoas estavam com os conhecimentos aqui, a gente pegou e elevou essas pessoas, ou seja, as pessoas elas têm acesso a muito mais conhecimento, por isso que todo mundo se tornou medíocre, por isso que as pessoas não estão mais se aprofundando nos assuntos, porque elas vão lá no ChatGPT, no Google, elas procuram em 5 segundos, elas têm uma resposta completa e elas não param nem para raciocinar, ou seja, elas só pegam, copiam aquilo que o chat, que a IA deu de resposta e colam. Com isso, todo mundo se torna um profissional medíocre. Muita gente fala, nossa, será que a IA vai substituir os seres humanos? Ela vai substituir aquelas pessoas medíocres, aquelas pessoas que não raciocinam, que não tentam se aprofundar. Porque um design, ele pode sim usar a inteligência artificial para ele fazer um design ainda melhor. Porque o design ele ia começar do zero. A IA já coloca ele aqui. Então o que ele pode fazer? Ele pode pegar esse resultado que a IA deu para ele e aprimorar. Então ele vai pegar isso aqui e ele vai levar lá para cima. Ou seja, o profissional que estuda um pouquinho a mais, que se dedica um pouquinho a mais, ele já sai da mediocridade, porque atualmente a nossa sociedade sofre de um dos maiores pecados, que é a preguiça. Então a gente tem aquela coisa assim, eu não sei se vocês já viram, mas tem aquela frase: você trabalha para ganhar dinheiro ou você quer ganhar dinheiro para parar de trabalhar? Se você trabalha para ganhar dinheiro, significa que você é uma pessoa que não é preguiçosa, você é uma pessoa que tem propósito, você é uma pessoa ativa. Agora, se você é uma pessoa que quer ganhar dinheiro para trabalhar, me desculpa, mas você é uma pessoa preguiçosa. E você precisa olhar para isso, porque isso é um pecado muito grande. Porque assim, você quer ganhar dinheiro para parar de trabalhar, mas e aí? Você acha que o dinheiro não acaba, que nunca mais você vai precisar trabalhar, e a gente tem essa falsa sensação, principalmente com as redes sociais, que aceleraram ainda mais essa nossa questão de ganhar dinheiro fácil, de ter dinheiro fácil, de ter acesso à vida de uma forma fácil, mas a gente precisa lembrar que a gente precisa sentar a bunda na cadeira, gente. Isso nunca, não mudou e nunca vai mudar. A gente ganha dinheiro só de uma forma, fazendo o trabalho. E se a gente perguntar para aqueles empresários, que são aqueles empresários raízes, aqueles empresários, como você pergunta para eles assim, ó, pergunta para 95% dos empresários, como que você teve sucesso? Qual que é o segredo do sucesso? Senta a bunda na cadeira e trabalha. Não tem segredo. E é exatamente isso que eu falo pra vocês. Muita gente vem e me fala assim, Bruni, porque às vezes eu acho que o método POI é meio curso da internet, aquela coisa meio... E assim, gente, eu não tiro a razão de vocês. Eu entendo que a gente foi bombardeado pelo marketing digital e infelizmente a gente foi bombardeado por gurus que vendem promessas que são irrealistas. Mas assim, gente, eu não vendo isso. Eu falo pra vocês, vocês vão ter que sentar a bunda na cadeira e trabalhar. Só que o que eu ensino pra vocês
vocês ao invés de você ir trabalhar para um mercado que não te reconhece, que não te valoriza, trabalha para um mercado que te paga em dólar, paga uma moeda 5, 6 vezes mais do que a nossa, para um mercado que te reconhece com bonificação, com palavras, com um ambiente muito mais saudável, com um nível de liderança que é muito mais horizontal do que vertical, onde a pessoa realmente quer te liderar, ela não quer comandar você. E hoje a gente é cercado por ignorantes com conhecimento, ou seja, eu vejo muitas pessoas que têm doutorado, mestrado, muitas experiências, mas elas são ignorantes no sentido de elas não colocam em prática, elas acham que elas foram lá, estudaram, adquiriram aquele conhecimento e elas acham que elas só precisam daquilo. E muitas vezes elas não conseguem tirar para fora, elas não têm a atitude, elas não conseguem ter a ação de colocar tudo aquilo que tá aqui dentro pro externo. E aí o que acontece? Elas não possuem resultado. São pessoas que são geralmente muito estagnadas financeiramente, estagnadas na carreira, porque não adianta você ter conhecimento técnico se você não tem a atitude, se você não coloca aquilo em movimento. É aquela coisa, você pega, mantém aquilo para você e aí nunca compartilha. Então, se você não compartilha, o outro não cresce, o outro não crescendo, você não tem resultado. E isso é o que eu mais falo para os meus alunos. Você não precisa ser bom tecnicamente, ter o melhor currículo para trabalhar para o exterior. O que você precisa é realmente dessas soft skills. Você precisa ter a vontade de fazer acontecer, você precisa ter sangue no olho, você precisa entrar para o mercado e falar, cara, eu vou dar conta disso. E aquilo que eu não souber, eu vou atrás de um vídeo, de um chat, enfim, eu vou pesquisar, eu vou ser curiosa. Empresários prezam muito por curiosidade e atitude, porque se você tem essas duas habilidades, você consegue conquistar qualquer coisa. Vocês concordam comigo que se você for curioso o suficiente, você vai lá e vai pesquisar sobre o assunto. Se você tem atitude, o que você vai fazer? Você vai começar a estudar aquele assunto e colocar aquele assunto em prática. Tem coisa melhor do que essa? Porque, sinceramente, a IA não vai roubar teu emprego, aquela coisa, acabar com as profissões e ser humano nunca mais... Não! O que a IA faz, ela coloca você lado a lado. Ou seja, eu com uma inteligência artificial de design, fico lado a lado com um design que é medíocre, com um design que é mais ou menos. Porque eu consigo desenvolver o mesmo site que o cara tá desenvolvendo. Ou seja, a questão aqui não é sobre inteligência artificial, a questão é, quando você vai lá, usa ela e recebe uma boa resposta, a pergunta é, o que você faz com essa resposta? Se você só é mais um que copia e cola, me desculpa, mas você se tornou um profissional medíocre. Você não quer mais parar para pensar, você não para mais para raciocinar, para ler as palavras, para talvez aprimorar aquilo. Você só tá no copia e cola, você só quer ganhar o dinheiro de forma fácil. Pelo fato das redes sociais só entregarem aquilo que a gente gosta, a gente se acostumou à vida fácil, a gente se acostumou a ter só aquilo mastigado, né, ao copia e cola, a não raciocinar, a não entrar no desconforto. Por que a nossa geração não gosta de fazer dieta, não consegue fazer uma academia, não consegue ficar num trabalho? Porque quando a gente experimenta um pouquinho de desconforto que seja, a gente já fica, ai, não quero, não consigo, e vai embora e desiste. Só que é exatamente aí que tá o problema, porque quando a gente não tem as nossas soft skills, quando a gente não tem uma boa comunicação, não tem uma resiliência, a gente acaba se tornando mais um profissional medíocre. E aí, sinceramente, o seu líder, o seu chefe, aí ele pode te substituir facilmente por uma IA. Agora, quando você tem sangue no olho, quando o teu chefe vê que ele pode te colocar em qualquer área, que você se adapta, que você vai lá e faz o negócio acontecer, aí ele nunca vai te mandar embora. Ele sabe que a única coisa que ele precisa fazer é investir em você de forma técnica. Por isso que eu gosto sempre de falar que se você quer trabalhar para o mercado do exterior, se você tem esse desejo, você não precisa saber de tudo. Mas você precisa começar com a curiosidade e transformar essa curiosidade em ação. E aí sim a ação vai ser transformada em competência, em técnica e tudo mais. De novo, quando eu comecei lá com 17 anos, eu não tinha nada. Eu tinha duas coisas, curiosidade e atitude, coragem. Ou seja, eu fui lá, fui curiosa de romper aquele ciclo de sai do ensino médio, faz faculdade, entra numa multinacional, faz carreira lá. Rompi aquilo porque eu fui curiosa, estudei o mercado do exterior, fiz curso, fiz várias coisas
entendi que eu queria isso, que eu queria trabalhar para o exterior, tive a atitude de colocar tudo aquilo que eu aprendi em ação e durante o meu processo eu fui aprendendo. Já trabalhei na área de logística, já trabalhei como social media, já trabalhei com tantas coisas ali dentro, coisas que eu não sabia nada, que eu não tinha a mínima ideia, mas por ser curiosa eu aprendi, por ter atitude. As empresas me deram treinamento e me ensinaram. Eu gosto muito de dizer que o que mais gera oportunidade hoje não é currículo, é comportamento. E eu sou a prova viva disso, gente. Eu não tenho faculdade, curso técnico, nada disso, mas pelo fato de ter um comportamento profissional, pelo fato de ter um comportamento que mostra curiosidade, que mostra que eu realmente estou disposta a fazer o projeto acontecer do meu cliente, da empresa que eu estou trabalhando, eles vão lá e estão dispostos a me ensinar, estão dispostos a me dar o conhecimento e o aprendizado que eu preciso. E melhor, eu vou aprendendo enquanto eu vou recebendo em dólar. Gente, vai me dizer se não tem coisa melhor que essa. E agora eu quero finalizar esse vídeo com uma pergunta e eu quero que você reflita. Você vai continuar sendo aquele que copia o que todo mundo faz? Ou vai ser aquele nome que ninguém nunca esquece? Aquele nome daquela pessoa que as pessoas olham e falam, nossa, essa pessoa tem atitude, essa pessoa tem resultado, tem coragem. Se você gostou desse vídeo, me conta aqui nos comentários se fez sentido pra você. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, me seguir lá no Instagram, onde eu te dou mais dicas, te falo melhor como você pode trabalhar pro exterior, começar a sua carreira internacional e eu te vejo na próxima. Thank you!